tá muito legal, tá meio fechado, né? Agora, olha só a mudança, né? Já vamos sair daqui pensando que a voz do pastor Gabriel é feia. Mas é mesmo, é porque o microfone engana. Meus irmãos, nós praticamente fomos brindados com uma rica possibilidade de continuarmos estudando esta lição a respeito das igrejas do Novo Testamento, e que será uma nova revista a partir de agora. E eu digo porque geralmente temos aqui revistas que têm em torno de 13 lições para seu fechamento, completando por isso um trimestre, e por isso em 3 trimestres estamos 3 temas, todos os anos tem sido assim aqui na IPA. E essa revista, diferente das demais, por ter tanto conteúdo para abordar, relacionando o histórico das igrejas, ela tem 16 lições. Então, 17 lições, né, salvo engano. Então, nós tivemos o privilégio de já estudarmos 4 e ainda faltam 13. Então, nós vamos começar de novo essa jornada, ou continuá-la, como se fosse uma revista nova. Mas você que ainda não adquiriu a revista, nós ainda estamos anotando novos pedidos, já esgotou a primeira, ou por assim dizer, o primeiro lote, mas você pode adquirir encomendando com o nosso irmão César Damasceno, que é o superintendente da Escola Bíblica para o ano de 2026, a fim de que você possa ter esse material, porque eu costumo dizer sempre que a nossa revista da IBD, depois de concluída a lição, torna-se para ti e para os teus vizinhos, para a tua família, um instrumento de evangelização. Aqui você anotou, aqui você fez considerações, você tirou dúvidas, e aqui você deixou a sua lição preparada para um coração, quem sabe de um eleito que você não sabe, nenhum de nós sabe, receber a palavra de Deus, o Evangelho, e assim se achegar à fé, se for esta a vontade do Senhor. E hoje nós chegamos exatamente na lição de número 5, para falarmos sobre uma igreja que poderíamos aqui mencionar, pode passar? Poderíamos mencionar de várias formas essa igreja, chamando-a de problemática, chamando-a de uma igreja que deu problema, ou que chamou bastante a atenção de Paulo. Poderíamos classificar a igreja de Corinto de várias formas diferentes, porém, muito interessante notar o enfoque que não deve ser com uma visão pessimista a respeito das marcas da igreja de Corinto. Toda a igreja, as que já estudamos aqui, a igreja de Roma, já estudamos a igreja de Bereia, já estudamos a igreja de Jerusalém e também a igreja de Antioquia. Todos esses estudos estão disponíveis lá no canal da IPA no YouTube. Mas a igreja de Corinto, por mais que tenha desafiado bastante a paciência do apóstolo Paulo, ela foi também um ambiente de aprendizado para ele, porque ali ele pôde exercer os seus níveis mais profundos de graça, de amor, dos seus níveis mais profundos e verdadeiros de manifestação de solidariedade para com o povo de Deus. Pode deixar no primeiro slide por enquanto. E por isso o olhar para os problemas da igreja de Corinto não mobiliza a nossa lição de hoje para falarmos sobre isso. Inclusive existe uma série de estudos falando só sobre isso, mas o nosso olhar é do chamado para a maturidade cristã. O que faltava em Corinto e que Paulo recomendou diversas vezes a eles, não só em uma como em 2 cartas, para exortá-los a serem mais maduros, para exortá-los a serem mais experimentados na fé, e não mais se comportarem como crianças espirituais. Quando comenta a primeira carta aos Coríntios, João Calvino, reformador, ele afirma que Corinto se achava naquele tempo dominada pelos vícios, dominada pelas imoralidades, com as quais as cidades comerciais, como era Corinto, um grande centro comercial, estavam geralmente infestadas. Não é diferente nos dias de hoje. Ele continua dizendo: ali havia luxúria, arrogância, vaidade, prazeres, cobiça insaciável, o egoísmo desenfreado, e tais vícios tinham penetrado também a própria igreja,
de tal modo que a disciplina se tornou grandemente deteriorada. Mais seriamente ainda, já se achava presente a apostasia da sã doutrina, de modo tal que um dos fundamentos da fé, a ressurreição dos mortos, estava sendo posto em xeque. E ainda que se achasse em meio a tanta corrupção, de toda espécie, estavam contentes consigo mesmos, como se tudo quanto em relação a eles estivesse em perfeita ordem. É uma análise cirúrgica que Calvino nos traz e que nos revela o estado problemático e também desafiador que se encontrava a igreja de Corinto. Mas existem muitas igrejas de Corinto por aí ainda hoje, que não conseguem experimentar um crescimento sadio, não conseguem desfrutar do poder didático e pedagógico de uma vida com o Espírito Santo de Deus, que nos guia e governa os passos para mudarmos. Mas eu me lembro ainda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, no dia da minha sabatina, por assim dizer, lá no presbitério, para a avaliação do meu encaminhamento à ordenação pastoral, uma pergunta que foi feita por um agora colega pastor, na época estava nos inquirindo ali na tribuna e nos perguntou o seguinte: candidato Gabriel, qual é o maior problema que você acredita existir hoje na igreja contemporânea? E eu guardei essa resposta até hoje. Talvez o presbítero Santos, que estava lá também, vá se lembrar. E eu disse: a indiferença para com o pecado. Na minha visão, dentre muitos outros problemas e desafios que a igreja enfrenta, a indiferença para com o pecado tem sido um dos grandes malefícios para a vida cristã contemporânea, porque nós temos nos acostumado a viver acomodados na situação de pecado, de sujeira espiritual, e é por isso também, aproveitando o ensejo aqui desta exposição da lição de número 5 sobre a igreja de Corinto, e que eu já dou spoiler para você que está aqui na nossa classe de adultos, a partir do próximo domingo nós vamos começar uma série de pregações para falar sobre o pecado. O pecado é coisa séria, é o tema de uma série de pregações separada no coração do pastor para a igreja. Então, aquela igreja de Corinto, além de conviver com todos esses problemas, principalmente não se dava conta do estado de ruína e destruição que estava acolhendo para si própria. E Paulo os exorta nesse tocante sobre doutrina, mas os exorta também sobre comportamento. Nós vamos ver aqui nessa manhã sobre esses dois pontos. Então, nas duas cartas enviadas para essa igreja, são tratadas essas questões. Existe uma frase aqui de um autor reconhecido, mas contemporâneo, Rick Warren, autor do livro A Igreja com Propósitos, e que virou um best-seller aí, embora se possa ter algumas ressalvas quanto aos seus escritos, não se pode negar também a integridade deste homem de Deus que colaborou de alguma forma, a seu ver, com a igreja. E ele disse em um de seus livros: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como espectador passivo. Nós repetimos muitas vezes aqui, se você chega cedo aos cultos e observa aqueles dizeres que tem nos prelúdios, no convite, naquele tempo de introdução ao culto, você observa que está geralmente lá dito ou ali registrado para você que participa das celebrações da IPA: não assista ao culto, participe dele. Você não vem para ser um espectador, porque aqui na frente não está acontecendo um show ou uma apresentação de entretenimento, é um culto ao Senhor. Por isso que certa vez um colega pastor me mencionou que na sua igreja ninguém tinha muita essa preocupação quanto à participação no ato solene de adoração ao Rei dos Reis, ao Dono do Universo. E eu sugeri a ele que estivesse urgentemente conclamando a sua igreja a estudar sobre o culto cristão, sobre a adoração bíblica,
e o que isso significa. Quantas vezes nós temos perdido esta percepção? E enquanto nós não alcançamos essa correta percepção do que é a vida de adoração, que não começa num ato de encontro, mas que persegue-nos em todos os dias e atos e compromissos que temos no nosso dia a dia, aí sim nós podemos experimentar a maturidade, o amadurecimento na fé. Sem isso ficaremos estagnados, como estavam os irmãos coríntios. Pode passar. Então, em 2 cartas enviadas, como eu registro aí, por Paulo a essa igreja, são tratadas questões doutrinárias e questões comportamentais. Aqueles crentes foram desafiados a alcançar maturidade espiritual, crendo de maneira correta e comportando-se de maneira coerente. Nestes aspectos, tanto doutrinários quanto comportamentais, o que Paulo mostra em 2 cartas, que talvez tenham sido 4, depois eu comento um pouco sobre isso, a igreja de Corinto, ela precisava alcançar esta maturidade cristã dentro de algumas premissas. E a primeira delas, nos chama a atenção, é a compreensão, pode passar, acerca da singularidade da igreja. Passe mais um, por favor. E no capítulo de número 12, que nós lemos aqui na nossa introdução devocional, a nossa escola bíblica dominical de hoje, eu queria que você abrisse esse texto e mantivesse ele aberto. Pode voltar no anterior. O texto bíblico vai nos mostrar por que Paulo considerava importante que a igreja caminhasse em Corinto com uma compreensão correta sobre a singularidade, sobre o que era a igreja, para que então experimentasse amadurecimento. Veja comigo, capítulo 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está aqui fazendo um retrato do que era a igreja de Corinto, uma igreja partimentada, uma igreja dividida, uma igreja que lidava constantemente com partidarismos. Parece-nos até uma coisa positiva, quando olhamos de maneira errada para essas 2 cartas. Quando alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ali no grego, Cefas, eu sou de Jesus. Eu já ouvi em púlpito gente dizendo, pregadores ou professores dizendo o seguinte, olha, os certos aqui eram os que diziam, eu sou de Cristo, estavam também errados. Ali eles não estavam dizendo ser de Cristo como pertença, como um ato de rendição sincero e genuíno. Não, estavam querendo dizer na realidade, nas entrelinhas, que Cristo era deles, pertencia a eles, ao grupinho, ao clube deles, ao grupo de adesão deles. As igrejas, sobretudo as mega igrejas, têm se acostumado cada vez mais com os grupos, e o grande X da questão não está nem em reconhecer e buscar mudar isso, com as dificuldades que qualquer mudança vai apresentar para uma vida de um crente, como também para uma comunidade de crentes pecadores, mas redimidos no Senhor. A grande problemática envolvendo, como eu disse no início, é a indiferença. Já tem, meus irmãos, uma certa normalização me perdoem a expressão, dessas panelinhas da igreja, em igrejas que já institucionalizaram área VIP para crentes. Alguém nunca tinha ouvido falar nisso? Área VIP. No culto ao Senhor, na igreja de Cristo. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso na igreja presbiteriana? Temos as forças de integração, não são grupinhos? Quem esteve aqui no domingo passado, na nossa retrospectiva, não vai correr o risco de ter essa visão equivocada, porque viu como que o trabalho integrado das forças de integração na IPB, com seus erros, óbvio, porque são ferramentas humanas,
mas que são conduzidas por um projeto, por uma visão. E é óbvio que isso traz uma responsabilidade ao pastor, ao conselho da igreja, na supervisão e na orientação. Se você pega numa igreja e eu tenho a SAF, a UPH, a UPA, a UMP e a UCP, façam o que vocês quiserem, as programações que vocês quiserem, com os temas que vocês quiserem, eu estou dando aval para que aconteça uma corintianização da minha igreja. E eu não estou falando aqui das pessoas torcerem para o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? É virarem uma mini igreja de Corinto, no ponto de cada um fazer ou seguir o seu próprio rumo, desavisada e individualizadamente. Não é assim que trabalha corretamente a igreja que prospera. A igreja que prospera, ela entende o que é a igreja. E a igreja, ressalta Paulo aqui para aquela comunidade em Corinto, é um corpo, onde há muitos membros, diferentes. Alguns, ele vai abordar isso aqui também, para alguns são dados grande honra, e geralmente são os mais escusos, ele menciona isso aqui. Porém, para outros, que são mais nobres, ficam descobertos, como o nosso crânio. Então, abrigando, embora um dos órgãos mais vitais para o funcionamento do nosso organismo, ele é deixado ao relento muitas das vezes. A igreja é corpo. O que é a igreja? Igreja é assembleia, igreja é reunião das pessoas que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. É uma comunidade de seres pecadores, como diz aqui a nossa revista, discriminando essa essência do que vem a ser a igreja, mas também pecadores que foram transformados pela graça de Deus. Pessoas errantes, sim, mas que são arrependidas. Pessoas que antes viviam uma vida de escravidão do pecado, uma vida de condenação e perdição, uma vida marcada pelo erro, agora já vivendo e sendo conduzidos na estreita via da santificação, de imitação de caráter, mas não mais de referenciais humanos que tenhamos, mas do caráter de Cristo. E isso só é possível pela obra que Ele mesmo efetua em nós, pois sozinhos fracassaremos quantas vezes tentarmos atingir pelos nossos próprios méritos a santificação. É Cristo que produz no nosso coração o prazer na sua palavra, é Cristo e o seu Espírito que produz em nosso coração a alegria e a paz provenientes de uma vida de oração. É Cristo que produz em nosso coração a liberalidade e tantos outros dons, todos eles objetivando a capacitação e edificação dos santos. Próprio Cristo institui a igreja e, portanto, por mais que ela seja fortemente atacada, você pode olhar para esse nosso tema de hoje, do chamado à maturidade, olhar para a igreja de Corinto e pensar, não é só um privilégio do nosso tempo. Lá atrás, no princípio de tudo, no começo, quando a igreja estava engatinhando ainda, já tinham dúvidas, inseguranças, incertezas, entraves para perceber, ou para se perceber, o que vinha a ser a igreja. Quando olhamos para a carta de Pedro, recém-estudada também aqui na IPA, vemos que a igreja tem características peculiares, que a distinguem, é um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo eleito. São marcas que distinguem a igreja de qualquer outra instituição ou agrupamento de pessoas. Não há em nenhum outro lugar, ou nenhum outro grupo, ajuntamento de associações, de grupos de amigos, de classes acadêmicas, ou mesmo de vertentes filosóficas, grupos quaisquer que você queira enumerar uma manhã inteira aqui, não há aproximação nas marcas que vão distinguir o que é ser uma igreja. A igreja, ela se distancia dos outros e demais grupos que existem na sociedade, justamente por ser instituída por Cristo e por guardar consigo a marca de uma missão que Ele nos confiou.
Pastor, mas eu conheço grupos aí, hoje tem surgido tantos legendários e isso e aquilo, Legião da Boa Vontade, não sei o quê. Vão se chamar cristãos, mas não são uma igreja. Igreja é comunidade, igreja é gente que peca e se ajuda, e se aconselha, enxuga lágrima e dá suporte. Igreja é grupo, é gente, não dá para ser diferente disso. Essas características, entretanto, não podem estar restritas ao nosso convívio pessoal, ou interna corporis. Não pode estar só restrito aqui ao dentro da ripa, falando do nosso contexto. Essas marcas precisam, segundo Cristo assim determinou, estar visíveis aos olhos do mundo. Já falamos disso aqui em marcas, como por exemplo, da notabilidade da igreja de Roma, na lição de número 4. Se o mundo não vê as marcas de Cristo, que diferenciam este grupo de pessoas, que no domingo de manhã está aqui reunido para aprender mais da palavra, para se enriquecer, para angariar sabedoria, no tempo aqui empenhado neste propósito, e lá fora as pessoas não sabem o que a gente está fazendo aqui, então a igreja não tem cumprido a sua missão. É a igreja que resiste ao pecado e busca a santificação. Você pode até tentar fazer isso sozinho, mas eu tenho uma péssima notícia para te dar: não será possível. E aqui a gente não quer defender uma eclesiolatria, como os católicos romanos, na sua doutrina, diga-se de passagem, herética, vão pontuar, mostrando que não haveria possibilidade de salvação fora da igreja. Este é um fato que contraria as Sagradas Escrituras, a saber, pelo próprio exemplo do ladrão, o segundo ladrão da cruz. O vento sopra onde ele quer. Porém, o fato da graça do Senhor ser multiforme e alcançar por formas inexplicáveis os eleitos em todos os cantos espalhados pelo mundo, não desdignifica ou não tira a significância e a relevância da igreja. Pois a gente não está falando aqui de formação de comunidade, está falando aqui de alcance dos salvos. Ele vai buscar onde ele quiser, e quando busca, bota justamente aonde? Numa comunidade, para aprender a caminhar junto, para aprender a viver com a diferença, para aprender a ser contrariado, para aprender a exercer misericórdia, para aprender a contribuir, para aprender a orar, junto com outras pessoas, não sozinho, para aprender a ver além de si. Isso é igreja. Jesus poderia ter feito a obra dele, e talvez tivesse tido menos dor de cabeça, sozinho. Chamou 12 homens, inclusive um traidor e um outro que o negaria, formando o quê? Um embrião, pois dali surge a instituição da igreja. Vamos estar lá em Mateus 16. Sobre esta confissão que fizeste, Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja. A igreja, ela não se marca na sua união como corpo, como Paulo aqui ressalta em 1 Coríntios 12, porque ela pensa igual, ela pensa diferente, mas em uma coisa, ela é unida num vínculo inseparável, que é a fé em Cristo. Tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, disse Pedro ali quando indagavam sobre quem Jesus era. E sobre aquela pedra, sobre esta convicção de quem é Cristo, nós nos unimos. Saindo daqui eu vou exercer uma profissão que de repente é muito estranha para você, como de repente você pode ter hábitos, desde que numa esfera de flexibilidade, do que não afronta a Sagrada Escritura. Você pode ter hábitos, gostos, preferências que vão me assustar bastante, ou talvez eu tenha que te assuste, mas não é isso que nos une. Também por não ser isso que nos une, não é isso que vai ser capaz de nos separar. Isso é ser igreja. Compreender isso era o que Corinto não alcançava, e por isso é denunciada por Paulo aqui, por ser imatura. O chamado à maturidade implica, meus irmãos, em sermos conscientes do que é a igreja.
quando eu venho para a igreja e volto chateado para casa, porque o pastor não pegou na minha mão, porque não tinha água no bebedouro, porque algo me desagradou, eu não estou compreendendo o que é a igreja. Igreja não é para mim, eu sou a igreja para a glória do Senhor. Ele nos dá um privilégio, Ele não precisa de nós. Se eu não me lembro disso, todas as vezes que eu me acordo para fazer alguma coisa relacionada à fé, à minha vida com Deus, à minha vida com os meus irmãos, eu corro o risco de me desapontar constantemente e de andar em consequente tropeço o tempo inteiro, por não entender o que é a igreja. É a igreja que prega, e a pregação de um, ela é potencializada, ela é amplificada na vivência de todo um grupo. É a igreja que caminha com um empenho missionário e pastoral. Experimente, meus irmãos, patrocinar alguém que faça missões. Agora veja o quanto isso pode ser aumentado, pode ser aprimorado se fazemos todos juntos. Por mais que mensalmente você possa ter um grande contributo no campo missionário, ajudando alguém, orando, indo. A igreja, apesar dos seus erros, apesar das suas mazelas, apesar das suas fragilidades, ela vai amplificar muito mais o alcance e a excelência do cumprimento do seu chamado. É a igreja que, com a sua pregação e testemunho, confronta o homem com os seus pecados e apresenta o caminho da redenção em Cristo. Você pode fazer isso individualmente, deve. Agora veja só, qual é o resultado quando isso é feito de maneira genuína e comprometida por todo um grupo que se chama igreja, por muitas pessoas juntas. O amor de Cristo ali, ele é exalado. Como o próprio Paulo exorta os irmãos da igreja de Corinto, em 2 Coríntios 2,15, a viverem exalando o bom perfume de Cristo. De que forma? Entendendo o que era a igreja, isto é, um corpo. Os sinais da maturidade da igreja vão se tornar inconfundíveis, começando pela compreensão da singularidade da igreja. No trecho da primeira carta aos Coríntios, tomado por base para esse estudo, Paulo desafia os cristãos a amadurecerem, a deixarem os seus passos de meninos. Ele vai repetir algumas vezes isso, inclusive no belíssimo e poético e maravilhoso capítulo 13, quando fala ele da exortação à prática de um melhor e mais excelente dom, que é o amor. E ele menciona o seu próprio exemplo. Antes fui menino, pensava como menino, queria coisas de menino. Hoje, almejo coisas maduras, coisas maiores, dizendo ele aqui a respeito de dons. Era uma igreja, dentre as neotestamentárias que vamos estudar aqui na sua completude, era a mais capacitada e aparelhada com dons do Espírito Santo. A maioria deles, diga-se de passagem, carismáticos, não missionais, não vocacionais. Eram dons de línguas, eram dons de profecias, de revelações, coisas que já passaram no tocante ao cumprimento da autenticação profética dos atos da igreja. Fechou-se o cânon, isso nos mostrou mais necessário, a própria história da igreja vai testificar a esse respeito. Mas aí Paulo vai desafiar aqueles cristãos a isso, e portanto, nos mostrando que o que abre caminho para a maturidade da igreja é a consciência de quem nós somos enquanto igreja, da nossa vocação, conforme o padrão estabelecido por Deus na sua palavra. O segundo passo para atingir ou alcançar essa maturidade cristã é a busca da unidade produzida pelo Espírito. Outra casca de banana no caminho da igreja de Corinto. Se você quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, fique à vontade, levante uma de suas mãos, que a nossa equipe de mídia vai fazer chegar até você um microfone para que possamos contar também com a sua participação. De repente, a sua dúvida pode ser a de outro.
No verso 13, que nós até já lemos, Paulo vai enfatizar aqui, de propósito, para aqueles irmãos, que eles, apesar de se autoproclamarem de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo, todos foram batizados num só Espírito. Ninguém foi batizado pelo Espírito de Paulo, foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós fomos batizados em um corpo, e ele diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Como vemos na promessa que Cristo já havia dado aos seus discípulos, de encaminhar-lhes, sendo assim assunto aos céus, e de imediato concedendo-lhes o dom do Espírito Santo, que seria um consolador, seria o outro Paráclitos, seria seria o mover a alma da igreja. Sem o poder do Espírito Santo, até mesmo almejado por alguns mercenários, como no exemplo de Simão Mágico, lá no livro de Atos tem alguns que tentam até mesmo comprar o dom do Espírito Santo, como se isso fosse possível. E ali, a igreja, ela é catapultada de uma simplicidade para uma manifestação de milagres, de sinais que alça a igreja, principalmente no tocante à pregação do Evangelho, a um outro patamar, um outro nível de alcance. Muitos já tinham aderido à fé, pelas incursões, pelas idas dos 70 de duplas, e também os apóstolos nas suas pregações, aprendendo ao lado de Cristo. Assim começou o grupo dos primeiros discípulos, um contando para o outro. Filipe, Natanael, Pedro, que é chamado pelo seu irmão, também André. Então veja, todo esse contexto vai nos demonstrar, vai nos mostrar a forma com a qual a igreja cresceu. Porém, nada se compara após Atos 2. O Espírito Santo dado como cumprimento da promessa, ele alavanca o trabalho da igreja para algo jamais visto. Assim, por acompanharmos os resultados da pregação de Pedro em Pentecostes, depois aos gentios, e a capacitação dada a cada um daqueles que eram separados para serem enviados de Antioquia, Paulo, Barnabé, e outros notáveis homens do passado da igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja, e é o mesmo Espírito que é concedido, diz ele aqui, aos judeus, que tinham o seu grupo bem estabelecido na igreja de Corinto, como os gregos, rivalizando em certa forma, tanto no aspecto cultural, como até mesmo no aspecto histórico, para com aquele outro grupo. Tinham também servos aqui, não é os escravos no contexto, digamos assim, brasileiro ou latino-americano. A escravidão que nós conhecemos, ela não é uma escravidão muito aproveitável para se examinar como funcionava a escravidão do tempo bíblico. Era quase como um emprego, só que mal remunerado, muito mal remunerado, a título de exploração. Porém, sem aquelas dramáticas e aterrorizantes cenas, pelo menos na maioria dos casos, que costumamos ver, mas sujeitos à lei. Vemos o exemplo do próprio Onésimo, devolvido por Paulo na carta de Filemon, a Filemon, que era ali um dos importantes cooperadores de Paulo na igreja de Colossos, e ali ele poderia possivelmente receber a pena de morte, e Paulo intercede por aquele que agora já não era um escravo, era um irmão na fé. É o apelo que ele faz. Tinham ali estes que viviam à margem da miséria, tendo que vender a sua capacidade de trabalho para pagar dívidas, como era a maioria dos casos, ou quem sabe tinham sido conquistados por situações de batalhas vencidas, também eram possibilidades, mas também tinham livres, pessoas simples, tinham autoridades, tinham gente de todas as classes, mas a todos eles foi dado de beber de um mesmo Espírito. Não tinha o Espírito do rico e do pobre, o Espírito Santo do judeu e outro do grego,
Por isso, Paulo quer conclamar aquela igreja a pensar de maneira a reconhecer a unidade que é produzida pelo Espírito. A igreja só tomou, como vimos no primeiro ponto, a consciência de que ela era igreja, não falando aqui só da igreja de Corinto, mas da igreja como um todo, quando ela é contemplada com o dom do Espírito Santo, que faz cair ou desaparecer, num primeiro momento, é verdade, aquilo que parecia dividi-los. Olhe para Atos 2, de 42 a 47, aparentemente, aqueles que ouvem a pregação de Pedro e se convertem, eles estão ali ansiosos, que é a parousia, o sentimento da expectativa pela segunda vinda de Cristo, não querem mais fazer outra coisa, preocupavam-se mutuamente, não se valendo de histórico pessoal, de passado, de condições socioeconômicas, raciais e culturais, nada disso para eles era mais tão relevante como outrora pudesse ter sido, na convivência desarmônica, hostil, dividida, que muitos deles tinham. E ali, no primeiro momento, judeus de várias regiões, 3 etnias mencionadas aqui, a diáspora que terminou, como consequência, levando o povo de Deus e espalhando como areia do mar, para todos os lados daquela região, da Palestina, sul da Europa, norte da África, e ali trazendo, depois de muito tempo, rivalidades entre os seus próprios grupos. Dali surgem sinagogas, o movimento sinagogal surge justamente do movimento da diáspora. Os que estavam em Jerusalém ainda tinham consigo a memória do templo antes que ele tivesse sido destruído por Nabucodonosor, no ano 595 a.C. Então, a direção do Espírito, como vimos ali no nascedouro da igreja, é o que une o crente, é o que une a igreja, é o que nutre a vida espiritual do cristão. É o Espírito que distribui os dons e talentos, de forma que Ele mesmo, com excelência, com perspicácia e com divina sabedoria, já de antemão planeja e prospecta da onde vai recolher melhor as habilidades de cada um de nós. Não fique então nesse contexto se autoafirmando para fora dessa unidade ao dizer: mas eu queria tanto fazer isso e não faço. Deus está te dando as possibilidades, o tempo e também as condições para exercer o que Ele quer. Quando se chega em uma igreja, costumeiramente as pessoas têm cada vez mais nutrido um pensamento errado, consumista, sobre a experiência da fé, indagando-se: o que essa igreja tem para me oferecer? Tem salinha de criança? Essa igreja tem ar-condicionado? Como é a banda da igreja? Será que essa igreja tem um banco confortável para eu sentar? Típicas avaliações que faríamos ao matricular um filho numa instituição de ensino, ou quem sabe na assinatura, na compra de uma cota de um clube para você ir ao final de semana. Avaliação de vantagens. Na igreja, a ótica correta ela é inversa. Estou indo para uma igreja, estou me tornando membro de uma igreja bíblica séria. O que eu tenho para oferecer para o reino de Deus? Aonde Deus pode trabalhar no meu coração para me fazer útil? Esse deve ser o pensamento correto daqueles que ingressam na carreira da fé, na caminhada da igreja, que tem a sua beleza guardada na unidade, nunca na divisão. Tristemente, eu convivi algum tempo, como os irmãos sabem, morei na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, e lá, por ser um distrito da capital, porém de aspecto totalmente interiorano, era muito comum acontecerem rachas de pequenas igrejas, de várias matrizes, né, e vertentes cristãs, e ouvi minha avó, né, que recentemente perdeu, né, o seu esposo,
depois de mais de 60 anos de casados, né? Uma história de vida. E ela, sendo costureira, conhecia muita gente. Então eu me lembro muitas tardes de estar lá tomando um café com pupunha com ela, e ela contando história de igreja que dividia. E toda vez que chegava lá era uma igreja que se dividiu nova. Eu não aguento mais, vó. Chega de igreja dividida. Daqui a pouco só vai ter esse assunto para a gente conversar aqui. E veja, na maioria das vezes, ela só me contava, mas em uma dessas oportunidades, eu tive, não posso nem dizer se foi o privilégio ou se foi o desprazer, de receber um desses pseudos obreiros ou pastores, que estava lá encomendando uma sequência lá de batas para uma cantata, um coral que seria feito nesta recém-fundada igreja. E ele enchia com rompantes e muito orgulho para dizer que Deus deu provisão para que um grupo se levantasse contra o pastor da igreja de onde eles serviam, para saírem, brigarem e fundarem. E se louvava disso, dizia ele para minha avó como se aquilo tivesse sido uma providência de Deus. E eu guardei aquilo no coração pensando, como pode a ignorância encobrir o óbvio diante dos nossos próprios olhos? Deus não se alegra com rebeldias, divisões como estas. Ah, pastor Gabriel, mas tem um asterisco aí. Por que saíram? Estava pregando heresia na igreja? A igreja que eles pertenciam era uma igreja que estava afrontando os princípios da palavra de Deus. Não concordaram mais com o líder, o pastor, o obreiro, o dirigente. E vendo que não haveria espaço, decidiram sair e fundar o seu. E por ocasião disso, estavam ali encomendando uns 50 batas para uma cantata. Então veja, motivações erradas, e que comprovam para nós, meus irmãos, como também ali em Corinto, nesta conivência de uma diversidade, mas que não necessariamente precisava, mas gerava entre eles partidarismo, é denunciada, corrigida por Paulo, que os exorta a amadurecer. Parem de pensar sozinhos, pensem de maneira a exaltar a unidade produzida pelo Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer e respeitar a presença e o agir do Espírito Santo, buscando dessa forma ser uma igreja, como Paulo desejava que Corinto fosse, cada vez menos controlada pelos homens e pelo peso das tradições humanas, e cada vez mais dirigida pelo Espírito que age por meio das Escrituras, a palavra de Deus. Em terceiro lugar, essa igreja, a igreja de Corinto, ela precisava também, para alcançar maturidade, ter disposição para o serviço através do uso correto dos dons. Paulo afirmou, neste texto que nós lemos, no capítulo 12 da primeira carta, que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Veja, completando a ideia do ponto anterior. Há diversidade nos serviços, é óbvio, ele também menciona isso aqui, falando-nos aí de uma série, de uma lista de dons. No verso 10 você pode, a partir do verso 9, ou melhor, do 8 até o 11 você vai ver essa descrição de Paulo, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Naquele tempo, não havendo ainda as Escrituras como a conhecemos hoje, falo do Novo Testamento, não do Antigo, obviamente, eles necessitavam desta autenticação, o selo de sinais sobrenaturais, de dons carismáticos, para que a igreja exercesse com autoridade a pregação do Evangelho.
com o fechamento da profecia, com o fechamento do cânon, o tempo foi se encarregando de fazer rarear. E isso aqui já nesse tempo, diga-se de passagem, nem todas as comunidades atingidas pelo Evangelho, pelas incursões missionárias de Paulo e também dos outros apóstolos, tiveram essa necessidade. A maioria das colônias gregas não tiveram esse problema. Tanto é que você pode observar que nas demais cartas escritas, os apóstolos não mencionam com tanta ênfase como Paulo menciona aqui para os coríntios e para os romanos também, diga-se de passagem. Fala ele também aos Efésios sobre outra lista de dons, porém não há aqui pelos outros apóstolos e pelo próprio Paulo a outras igrejas esta ênfase, até mesmo porque o objetivo da maioria dessas cartas era corrigir desvios doutrinários e ameaças à doutrina sadia da igreja, como por exemplo quando ele escreve refutando os judaizantes e os asceticistas, quando escreve a carta aos Gálatas. Mas então, os dons ali naquela igreja eram em profusão. Aquela igreja parece que tinha todos. A igreja de Corinto tinha uma diversidade de diversos dons, mas vivia no exercício incorreto ou egoísta da maioria deles, transformando coisas maravilhosas. Veja, não há problema em pensarmos em como teria sido espetacular presenciar esses acontecimentos, os apóstolos curando, milagres acontecendo, os próprios apóstolos que acompanharam Cristo, vendo os seus sinais ao povo para que testificassem que ele era o Messias, e assim mesmo não creram. Então, seria maravilhoso. Eu fico me perguntando algumas vezes se tivéssemos essa faculdade de poder escolher um tempo para rememorarmos, não é? Esse teria sido um tempo fantástico, mas não por conta especificamente dos dons carismáticos, dos dons sobrenaturais que eram exercidos pelas igrejas e pelos servos do Senhor, mas principalmente pela chancela do Espírito Santo, que guardava os crentes debaixo das mais duras e perigosas perseguições. Isso era fantástico. Igreja sendo odiada, perseguida, maltratada, presa, martirizada, e ainda assim crescendo, o Espírito Santo fazendo com que aqueles que eram presos fossem canais de apresentação da salvação aos carcereiros, como vemos em Filipos, em Atos 16. Isso era fantástico, o Espírito agindo mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mas eles não estavam preocupados com isso aqui. Eles queriam saber que o irmãozinho da primeira fileira da igreja de Corinto falava 3 vezes em línguas, eu quero falar 4. Não, é porque o Zezinho profetizou, então o Joãozinho tem que também profetizar. Transformando a adoração ao Senhor numa concorrência, num show de calouros. Quando eu vejo as exortações, as admoestações de Paulo quanto à igreja de Corinto, e sobretudo quanto ao culto da igreja de Corinto, rápido eu me lembro do Raul Gil. Não é? Quem é que lembra do... Eu nem sei se ainda tem programa de calouros dele? Acabou, né? Se não tivesse acabado, brincadeira, né? Mas pelo YouTube aí você resgata aqueles antigos. Eu vi uma infância crescendo, minha mãe gostava. Naquele tempo ainda não tinha muitas mídias com músicas cristãs, né? E tinham muitos músicos, inclusive, alguns que se desviaram assustadoramente, outros que até hoje estão firmes no Evangelho e que surgiram nesses programas de calouros ali, cantando belíssimas canções cristãs. Mas aquilo ali não é culto, aquilo é um show, é uma apresentação, uma quermesse musical, não é o que Deus prescreveu no tocante à adoração que Ele requer de nós. E Paulo recebia notícias desse povo, que não transformou só o culto num concurso de
quem falava mais línguas, de quem interpretava mais, quem profetizava mais, quem revelava mais, quem dançava mais. A ceia tinha virado também uma baderna, uma balbúrdia. Os ricos pegavam as cerejas, os principais pratos do banquete e devoravam. A ceia, que ali era a festa da fraternidade, eles não pegavam o pão para refletir sobre o corpo de Cristo e o cálice, entupiam o estômago como animais que tinham sido recém-libertos de uma jaula. E Paulo, ele dedica um capítulo inteiro para corrigi-los sobre isso. Comportamentos errados e também no exercício dos dons. A igreja, ela precisa, meus irmãos, entender, veja a completude de um ponto para o outro. Qual é o primeiro ponto lá que nos demonstra o alcance da maturidade cristã? A consciência do verdadeiro papel da igreja. O segundo era a busca pela unidade do Espírito. Se eu tenho consciência do que é a igreja, e se eu busco viver uma vida governada pela unidade da igreja, então eu vou também, naturalmente, buscar servi-lo, não para me destacar ou para aparecer, mas para entregar ao Senhor com gratidão que Ele precisa de mim. O que Ele quer, melhor dizendo, que Ele não precisa de nós, o que Ele quer fazer através das nossas vidas. Então, quando nós olhamos aqui para o exemplo da igreja de Corinto, aqueles irmãos exerciam erradamente os dons porque não se entendiam como agência do reino de Deus, chamada para servir, seguindo o exemplo do mestre, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate de muitos. É por isso, é com esse propósito de serviço, não de destaque, a igreja é chamada para o mundo. E por isso ela é equipada com dons diversos. Palavra de sabedoria, contribuição, fé, dons aqui naquele contexto, que ainda hoje, chamados dons vocacionais, que ainda permanecem na igreja. Ministério da palavra. Tá? Por isso que a gente não chama, muita gente pergunta aqui, a IPA não é ministério de louvor, porque o louvor não é ministério. É uma equipe de louvor que temos na igreja. O louvor na igreja é um recurso de condução da adoração, mas não é ministério. O ministério é o da palavra, os sacramentos. Esse é o ministério que o Senhor reservou para a sua igreja. E a igreja precisa, de outra banda, se mostrar sensível a às necessidades do mundo contemporâneo, atuando como uma despenseira da multiforme graça de Deus. Isso significa que ela vai agir no mundo na perspectiva de Cristo, conforme nos registra Lucas 4, 18 e 19. A proclamação do Evangelho da salvação e a promoção das obras de misericórdia são o conteúdo da missão da igreja. Falar do seu reino, falar da sua salvação, apontando para a prática que autentica o que nós temos proclamado. A igreja foi estabelecida pelo Senhor neste mundo com o propósito de servir, mas usando corretamente os dons. Eu vejo hoje, meus irmãos, para finalizarmos esse terceiro ponto, uma quantidade interminável de pregadores negligenciando com o uso correto do seu dom, do ensino, perdendo tempo com reações de vídeos e questionamentos intermináveis na internet, e depois tem a reação da reação, aí tem a réplica, a tréplica, e eu não sei depois o que vem depois disso. Qual o objetivo disso? E eu estou falando aqui de pregadores conhecidos, pregadores que nós nos acostumamos a admirar, a sermos alimentados pelas suas mensagens, seus sermões e estudos,
perdendo inutilmente seu tempo. Se nós temos os dons e não os usamos corretamente, vamos ser colocados aqui na mesma esteira de advertência que Paulo tem para corrigir a igreja de Corinto. Pois o Senhor não vai se agradar, não vai recolher os frutos dos dons que Ele tem nos concedido graciosamente para capacitar a igreja. A igreja que não serve, diz um antigo adágio, não serve, ou seja, não presta, porque a igreja que serve mediante o correto exercício dos dons, é uma igreja que demonstra maturidade e continua a progredir, com lutas, com dificuldades, mas que cresce da forma certa. Agora, do contrário, a igreja que tem muitos dons, ela não pode ser medida como bem-sucedida por essa quantidade de dons. Olha para Corinto, tinha muitos, variados dons, porém usando-os de maneira egoísta, vaidosa, orgulhosa, põem tudo a perder e jogam pelo ralo a possibilidade de experimentarem grandes coisas com o Senhor, como certamente Paulo desejava que eles estivessem vivendo. E finalmente, Paulo dá a última cartada, dá a última marca, melhor dizendo, que demonstra o atingimento dessa maturidade e que explica todos os anteriores, que é a prática genuína do amor. No capítulo 12, versos número 1, ele vai tratar até o verso de número 31 sobre dons espirituais na igreja de Corinto. E ele termina lá nesse capítulo 12, verso 31, começando aí a perícope do capítulo 13, falando de um dom sobremodo excelente. Diz ele: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí tem início a grande explicação, ou a grande poesia sobre o amor, até replicada por autores seculares, onde ele discorre sobre um amor, mas não um amor qualquer, um amor diferente, um amor genuíno. Não existe igreja sem este fundamento, e portanto não há como ser chamado à maturidade ignorando ou desprezando este ponto. Justamente a ignorância é o apelo que Paulo faz para corrigi-los sobre a forma como eles exerciam erradamente os dons, esquecendo-se do amor. Ele diz lá no capítulo 12, verso 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu não quero que vocês ignorem o que deve ser visto, como devem ser exercidos os dons. Em muitas comunidades, esquece-se que é o amor que dá autenticidade à existência da igreja. As pessoas sendo tratadas como funcionários e não como irmãos na fé. As pessoas sendo destratadas, ou estávamos acompanhando ontem as notícias envolvendo a queda do ditador Nicolás Maduro na Venezuela, mas tem muitos maduros que se travestem de pastores, de líderes das igrejas, não tratam as pessoas com amor cristão, visando o seu resgate, mas com humilhação, agem com ignorância, agem com hostilidade, agem com todo e qualquer desprendimento relacionado à prática do amor, que é evidenciada em Cristo, que lavou o pé de seus discípulos, que os perdoou, que os incitou a viver uma vida pacífica, mas também zelosa e vigilante. Em muitas comunidades, lamentavelmente, esse sinal de maturidade não tem sido encontrado. Precisamos ficar atentos, pois segundo a advertência feita por Cristo, o esfriamento do amor é precisamente um sinal do final dos tempos. O amor de muitos
se esfriará. O amor é elemento vital para a igreja, mas não o amor dos olhos, é o amor da mente. O amor dos olhos está apaixonado, faz parte da experiência humana, porém não é deste amor que Paulo fala aqui. Paulo fala de um amor consciente, de um amor que não é sentimento, de um amor que é uma decisão, que é um ato responsável. Entre todos os sinais que a igreja possa revelar ao mundo, fala aqui a nossa revista, demonstrando a sua maturidade, como os demais que já vimos até aqui, o amor é sem dúvida o mais importante. Como diz Paulo, agora pois permanecem a fé. Importante a fé para a igreja, com certeza. A esperança, sem esperança a igreja então não tem sentido. Paulo fala isso quando ele também aos Coríntios corrige-os quanto à questão da doutrina da ressurreição. Mas ele fala, e o amor? E destes três, o maior é o amor. A palavra de Deus está repleta de apelos à prática do amor fraternal entre os membros. Paulo, quando escreve a Filipos, a carta da alegria, mas ele não deixa de corrigir duas irmãzinhas que estavam contendendo lá. Eu rogo a Evódia e a Sintique, que pensem concordemente, isto é, em amor. Sabe por quê? Porque a igreja, sendo de Cristo e não dos homens, precisa demonstrar o caráter de Cristo, que em sua expressão máxima de obra, dos seus ensinos, da sua sabedoria, dos milagres, dos sinais, nada supera a cruz. E a cruz é o quê? É um ato de sabedoria, é um ato de ensino, de docência, é um ato de amor, graça, amor imerecido. Sem isso, a igreja não pode caminhar para uma trajetória madura. A palavra está repleta desse desafio. O amor é o mais impressionante testemunho que a igreja pode apresentar no mundo. Jesus disse aos seus discípulos, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja que esse amor aqui, expresso pela igreja, é para quem? Uns aos outros. Para quem Jesus está falando? Para os seus discípulos. Mas eu vejo um punhado de gente dizendo, não, o amor da igreja, esse amor que evidencia a maturidade da igreja, é amar ao mundo. Não é esse o chamado que a igreja tem. Deus amou o mundo. Nós vamos testemunhar do seu amor por nós que éramos terríveis pecadores também, amando-nos mutuamente, socorrendo-nos mutuamente, oferecendo suporte uns aos outros mutuamente. Este convite é para a vivência comunitária. Daí você entende que não dá para ser igreja sozinho, pois aí você vai ser um amante de si mesmo, até mesmo descambando, como você sabe, em patologias psicológicas, quando você exacerba essa autoestima, além do que nós devemos naturalmente ter para desenvolvermos a nossa vida. E aí já se vira um narcisismo, já se vira para problemas de autodeterminação frustrada. E na realidade, a exigência, o mandamento do amor cristão mútuo é o que define a igreja como um coletivo, como um ajuntamento, como uma assembleia. Que eu preciso amar o irmão que já me feriu, que me traiu, que me enganou, que me desprezou. E eu vou ser amado por pessoas que eu machuquei, por pessoas que eu não agi adequadamente, por pessoas que eu traí, por pessoas que eu tenha de qualquer forma machucado ou magoado.
na caminhada. Esse é o amor cristão, e é neste amor que a igreja revela ao mundo o seu papel, a sua maturidade. E sem ela, nós não podemos almejar ser uma igreja genuinamente madura. Pode passar. Veja que pertencer à igreja de Cristo é um privilégio que deve ser valorizado por todos. Nós temos que aproveitar as oportunidades para crescermos juntos, vivendo segundo a vocação a que fomos chamados. Como membros da igreja, devemos nos empenhar em apresentar estes sinais de maturidade cristã que vimos nessa manhã: consciência de corpo, consciência de igreja, uma vida dirigida pelo Espírito, que produz unidade, dedicação ao serviço e compromisso com os valores do reino, não com os meus próprios. Assim, os dons que Ele me dá servem ao propósito de engrandecê-lo, e uma vida de genuíno amor a Deus e ao próximo. Também João, na sua primeira carta, vai dedicar, como também nas outras duas, mas principalmente na primeira carta do apóstolo João, vai dedicar extensos versículos para tratar sobre a evidência desse amor, dizendo: você que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Portanto, amemos mais do que temos amado. Vivamos com mais intensidade este amor que vai nos distinguir como fiéis dispenseiros do Senhor. Meu diácono, por favor, avise lá na nossa classe de jovens, o negócio deve estar bom lá, para eles já descerem, por favor, para o nosso encerramento. Temos o irmão Lindomar quer fazer aqui uma consideração, pedir um apoio do nosso sonoplasta, para nosso irmão participar conosco aqui aqui, ó. O versículo 7 diz que o Espírito, Deus, né, distribui os dons a cada um, né? E o 31 diz que a gente precisa buscar os melhores dons, né? Como eu consigo perceber o dom que é dado por Deus, né, a mim, e como a igreja percebe, né, no membro da igreja, né, os dons para ser utilizados dentro da igreja. Primeiro, pela a sua origem e o seu propósito, né? Você fechando a linha, você fecha também a identidade, para que seja diferenciado um dom de uma habilidade. Por exemplo, tem gente que acha que comunicação pessoal é um dom do Espírito Santo. Eu ainda não achei nenhuma dessas listas neotestamentárias. Comunicação pessoal pode ser adquirida num curso, num treinamento profissional, mas comunicar-se bem vai ser uma ferramenta para o exercício de um dom, que é o ensino, por exemplo, ou a evangelização. São chamados ofícios que ainda permanecem na igreja até os dias de hoje. Portanto, quando nós pensamos em dons, Paulo aqui está fazendo um contraste para uma igreja que, como nós já vimos aqui na introdução e no decorrer do estudo de hoje, ela competia, ela vivia numa espécie de concorrência contínua sobre o exercício de dons. Então ele usa aqui esse jogo de palavras para mostrar para eles dons que, se eles quisessem procurar, deveriam ser almejados, que eram justamente o que eles não levavam em consideração: amor, principalmente, um amor que não se ufana, que não se ensoberbece, um amor que é acima do dom de profetizar. Veja como que ele está aqui na sua sapiência, né, o apóstolo Paulo, exortando eles a buscarem de uma forma proveitosa concorrer pelas coisas boas. É óbvio que o Senhor vai nos conceder de maneira soberana os dons que Ele deseja para cada um de nós, a fim de que sejamos úteis. E respondendo a sua primeira pergunta, nós entendemos que da parte de Deus temos sido capacitados com dons, pois todos temos
Ninguém tem todos e ninguém não tem nenhum dom. Todo mundo tem algum dom do Espírito Santo para servir a igreja na sua utilidade. Deus não nos chamou e não vai nos dar dons para sermos lustradores de bancos, como eu tenho aqui mencionado algumas vezes nas prédicas da igreja. Então, da mesma forma, Paulo joga aqui com esse interesse competitivo dos coríntios. Esse é o olhar da maioria dos comentaristas, como também o próprio Calvino vai ressaltar isso no seu comentário da primeira carta aos Coríntios. Ele vai, vocês querem? Então compitam pelas coisas boas. Queiram ser mais amorosos. E aí compitam, eu sou mais amoroso. Ame mais, sirva mais, se sacrifique mais. Porque é o que ele vai notabilizando aqui, ou descrevendo com predicativos contraditórios aparentemente, com respeito a esse dom, o dom do amor. Então ele vai mostrando, esse dom vai me trazer que tipo de vantagem? Nenhum. Ele fala de distribuição de bens aos pobres, que é inferior, coisas elogiáveis, que ainda assim não poderiam superar o dom do amor, que é paciente, é benigno, não é ciumento, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente, nem procura os seus interesses. E aqui ele fecha a questão, mostrando para a igreja de Corinto, para os cristãos coríntios, a necessidade de almejar dons excelentes, dons melhores, dons que engrandecem e enobrecem a carreira cristã. Tem uma frase que nós separamos aqui no final, por favor, pode passar, e que nos conclui com maestria aqui nos dizeres de Billy Graham, o grande evangelista, que a maturidade espiritual não é sobre tempo ou idade, mas sobre o quanto você obedece a Deus, principalmente em tempos difíceis. Sem isto fica difícil nós exercermos de uma maneira correta os dons que Ele tem nos dado e também caminharmos rumo à maturidade cristã. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos, na experiência da fé, pode passar, acompanhar de maneira atenta cada um desses argumentos e elementos aqui apresentados pelas lições envolvendo aqui as marcas das igrejas. A igreja de Corinto não teve essas marcas. Nós podemos nos esforçar para ostentá-las e buscá-las de maneira incessante, pois certamente o Senhor, vendo o nosso interesse nobre em edificar a sua igreja, vai nos abençoar, vai nos guardar de não caminharmos de forma imatura ou de forma ignorante, como aqui em algum momento a igreja de Corinto caminhou. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos nesse momento já o retorno de todas as classes, para um relatório também da nossa EBD. Não sei se já